Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma visão de jogo. Desta vez o jogador que iremos abordar é o neerlandês, o ponta de lança Luke de Jong. Este jogador chegou de surpresa no dia da apresentação no Futebol Clube do Porto, sendo uma contratação bonita, porque hoje em dia com a mídia e tudo mais é muito complicado de conseguir fazer uma contratação surpresa. É sempre de louvar. E é um jogador que traz consigo muitas coisas positivas, muitos aspectos positivos, nomeadamente a capacidade de jogar em jogo associativo, a capacidade de baixar da linha das defesas e tabelar com os colegas, a capacidade no jogo aéreo, tanto a marcar golos como lá está a servir de apoio, é muito bom a desempenhar a função de pivô, a jogar de pivô, de costas para a baliza. E para além disto, é um jogador que aporta liderança, que aporta maturidade, tem 35 anos, nasceu em 1990. Hum, É um jogador que lá está, como ao Porto, o ano passado tinha um balneário muito inexperiente, muito imaturo, acaba por fazer sentido, muito mais sendo uma contratação efetuada a custo zero. Acho que foi uma das contratações que mais inesperadas, ou seja, muitas pessoas achavam que o Porto precisava de comprar um ponta de lança suplente e o Porto acabou por fazer isso. Mas o nome Luke de Jong acho que não passou pela cabeça de ninguém, na verdade, de ser associado ao Porto. E contrasta bem com o Samu, e acho que até o Samu tem crescido muito mais no aspecto de associativo desde que chegou o Luke de Jong, porque essas parcerias no treino, a maneira de jogar, a maneira de usar o pé a dominar uma bola, dá para passar de jogador para jogador. Claro que uns são mais talentosos que outros, mas os que trabalham muito no treino conseguem sempre progredir, nem que seja um pouquinho. E a presença de uma pessoa como o Luke de Jong nos treinos para ser o mentor, por exemplo, do Samu e do Denis Gould, pode fazer com que estes dois avançados ainda se potenciem mais do que se não tivesse um mentor destes a poder ajudá-los e fazê-los crescer. É um jogador que marcou ao todo 283 golos até ao momento, e isto nos clubes, e 8 golos pela seleção da Holanda. O único problema e azar é que ele até entrou muito bem contra o Sporting e no outro jogo a titular, já esquece-me agora contra quem foi. Teve um ligamento lateral interno, ou seja, teve uma entorse no joelho esquerdo com lesão no ligamento lateral interno. Isto vai meter o Luke de Jong, dependendo se é de primeiro grau ou se é de terceiro grau, certo? Se a lesão pode demorar entre 3 semanas a 12 semanas, ou seja, se for uma ligeira distensão, acaba por ser 3 semanas, acho que não foi o caso. Se for uma lesão parcial, demora de um mês a um mês e meio. Se for uma ruptura completa, demora 2 meses a 3 meses, ou seja, como ao Porto acho que não revelou o grau da lesão, é um avançado que, por mais que tenha acrescentado muita coisa boa à equipa e eu tenha gostado, vai ficar de fora agora nos próximos tempos e não nos vai poder ajudar nas próximas deslocações e nos próximos jogos em casa. Contudo, eu não fico assim muito preocupado na posição de ponta de lança, sou sincero, principalmente depois dos sinais dados pelo Denis Gould agora no jogo contra o Nacional. Gostei muito do que vi, pareceu-me ser muito mais objetivo, pareceu saber aquilo que tinha que fazer dentro do campo, e isso faz com que os jogadores, parecendo que não, consigam sobressair mais, porque não faz cada um o que lhe apetece, e às vezes para jogar, por exemplo, numa rebelia como o Gustavo Anselmi, não é qualquer jogador que sabe jogar em rebelia. Há jogadores que sobressaem mais se lhes forem dadas regras, se lhes for dadas missões, objetivos dentro do campo. E a meu ver, o Denis Gould pode vir a ser uma solução, e às vezes fecham-se umas portas e abrem-se outras. Portanto, e a verdade é o Luke de Jong nunca vai ser valorizado. O Luke de Jong veio para preencher, para ajudar e para fazer de mentor e líder. Também era capitão na equipa onde estava, no PSV, onde já tinha passado antes. É um jogador com uma carreira muito boa, também recheado de conquistas, Ligas Europas, é um ponta de lança ganhador, é um bom jogador de balneário. Lembro-me de ver na estreia dele, quando os colegas falhavam os remates ou falhavam os passes, ele aplaudia, elogiava, e isso é sempre de saudar. Ou seja, não é aquele jogador que fica frustrado se não lhe passarem a bola. Ele fica contente se a equipa ganhar, e isso, jogadores desses são sempre precisos.
Passemos então à análise em vídeo, pessoal, para vocês conseguirem ver o impacto que ele tem tido nos primeiros jogos do Porto e aquilo que ele tem trazido ao futebol do Farioli e ao futebol do nosso Porto. Lá está, é um jogador que no jogo aéreo ele é muito forte por exemplo, neste jogo em particular contra o Sporting, foi um jogador que ganhou bastantes bolas divididas aéreas no meio campo ofensivo, e isso é muito bom para o Porto poder respirar e ganhar segundas bolas, e porque nesses lances às vezes pode nascer uma transição que em 2 3 segundos, através da condução rápida e vertiginosa de Borja Sainz, por exemplo, ou do William Gomes, o Porto possa estar na cara do golo e criar completamente perigo só pelo uma boa característica do ponta de lança, que é o facto de conseguir jogar bem de cabeça. E depois ele é uma coisa que eu também podia ter dito no início na introdução. É um jogador muito inteligente a ocupar os espaços e a ler os espaços, ou seja, ele, como já não tem capacidade física, é inteligente ao ponto de não precisar de muita velocidade ou de vertigem para conseguir criar impacto no jogo, e isso também é de louvar. Vejamos aqui aquilo que até falámos na análise já quando foi o Porto Sporting. Ele a baixar a capacidade de se associar com os colegas, os dois interiores, neste caso, abertos para ele poder vir baixar e tabular com os colegas. Mais uma vez aqui, ele é que lá está, para além dele conseguir fazer bons movimentos de apoio e ter técnica de passe, ele é muito bom a ler o jogo, ou seja, ele sabe que se está a vir de apoio e o central está a acompanhá-lo, está a deixar um espaço. Pena que o Rodrigo Mora ainda não está em sintonia com ele, ainda não leu o jogo da mesma maneira que ele, porque se o Mora estivesse a pensar no mesmo que ele, neste momento o Mora ia estar a dominar a bola isolado para a baliza, ou seja, passamos aqui atrás, reparem como ele pensa muito bem o jogo. Se o Mora não tivesse estático, se o Mora já soubesse como é que o Luke de Jong joga, que nem precisa de ver para saber onde é que está o espaço, reparem bem, o Mora ficava completamente isolado. Foi pena não ter feito isso. Mais uma vez aqui ele, ó, através só da inteligência, fez uma diagonal, aproveitou o espaço deixado pelo lateral e finalizou. A finalização já não foi muito boa, mas a própria jogada, a desmarcação, a diagonal, mostram que é um jogador com muita classe. E depois é isto, ele é capaz de dar tudo, seja nas bolas paradas defensivas, seja às vezes a vir recuar para defender e ganhar a bola. Depois, nestes lances, para mim ele é sublime, ou seja, ele quando baixa como pivô de costas para a baliza, e a maneira, a facilidade como desdobra a jogada, com fluidez, reparem bem, é que ele altera muito, ele tanto joga no apoio frontal, como joga picado para a direita, para a esquerda, e isso faz com que os defesas, das duas uma, ou eles antecipam-se, mas para isso é preciso conseguirem lhe ganhar no físico. E ele é um jogador muito imponente fisicamente. Vocês viram aqui, ele deu-lhe um chega para lá, no ombro a ombro, e conseguiu logo ganhar a bola de cabeça, porque isto é tudo, isto foi tudo. Reparem bem, um lance tão simples. Ele só ganhou esta bola porque ele provocou este choque, ombro a ombro, que é legal no futebol. Pode haver contacto no futebol, isto não é basquete. E ganhou o espaço, antes da bola cair, ganhou a bola de cabeça. Pena que não tinha nenhum apoio próximo, mas dá para perceber como é que ele consegue usar a força e o corpo em prol de ter um futebol que seja difícil de negar pelos adversários, basicamente. Aqui o Froholding em condução perdeu a bola para um carrinho do Kosciuszko e reparem nele a fechar. Ou seja, é um jogador que já não é jovem, mas é muito predisposto, dá-se muito à equipa, dá-se muito aos objetivos da equipa. Não é aquele jogador que gosta de fazer uma finta, só de marcar ou de fazer 50 golos numa época. Não, é um jogador que nota-se claramente que percebe que a equipa é um por todos, todos por um. Tanto pode ser o lateral a marcar golo, como o central, como ele, não importa. O que importa é a equipa, o Porto ter títulos, troféus. É por isso que ele ganhou muitas conquistas na sua carreira. E aqui a ocupação do espaço dele é perfeita. É um golo que é só de encostar, mas a ocupação do espaço dele ali, a leitura do lance foi completamente perfeita, nada a dizer. Reparem aqui, ó, a ganhar a bola ao Yilmaz por pressionar. E ele não é muito pressionante, comparado, por exemplo, com o Samon, que consegue perturbar muito mais os adversários na pressão. E lá está, o Luke de Jong a mim surpreendeu muito pela positiva. Eu já sabia que ele tinha este ataque posicional, já sabia que ele gostava de jogar associado, que não era nenhum tosco.
Mas daí a saber que ele ia, lá está, ser um mentor tão rápido, adaptar-se tão rápido, ter esta capacidade de chegar aqui e ser colega de toda a gente e pronto, já é o lado mais humano dele. Depois de eu conhecer esse lado mais humano dele, fiquei rendido às suas qualidades, porque até naquele, ele quando fez anos, fez um vídeo a falar português, quase, e só tem 1 ou 2 semanas de aulas naquele vídeo e já consegue dizer qualquer coisa. É uma pessoa que se consegue adaptar muito rápido ao país, a um país novo. E o holandês e o português não têm nada a ver, até porque aqui em Antuérpia fala-se holandês e é de facto complicado. Aqui, lá está, ele, tudo que seja bolas paradas, ofensivas, defensivas, devido à sua estatura de 1,88 m e de ser, lá está, de saber usar o corpo, é isso que o Samu para mim ainda tem que evoluir, é saber, o Samu tem que aprender a usar o corpo com mais eficiência, ou seja, ele é tão corpulento, 1,92 m, largura de ombros, largura de músculos, largura óssea, tem que conseguir ser muito mais dominador, principalmente contra os defesas, não é? Ele tem que ser um avançado que o defesa nem pode chegar perto, porque ele só com a sua estatura e com o seu corpo tem que ser muito mais dominante, não é hipótese. A capacidade para baixar e pressionar é muita. Ele consegue perceber quando é que consegue atrapalhar os adversários e nesse momento ajuda a equipa defensivamente. Neste lance ele serviu de apoio curto ao Borja Sainz. Reparem bem na capacidade dele estar próximo dos colegas. Ele sente-se muito confortável fora da grande área e é um paradigma, porque um jogador que é tão forte de cabeça e marca tantos golos de cabeça e até tem um bom remate, porque é que ele gosta de estar tanto fora da área? Porque ele gosta de jogar o jogo, ele gosta de fazer um passe, ele gosta de até recuperar uma bola defensiva. Ele é ligeiramente diferente dos outros pontas de lança neste aspecto. Reparem bem aqui nele, a jogar como um médio centro. Aqui foi aquele tal jogo que ele, em vez de estar a pressionar o central, estava a pressionar o médio e isso acabou por tirar frutos na equipa contra o Casa Pia. Eu estava a relatar este jogo lá na rádio do Gil Vicente Porto. Boas memórias, por acaso foi muito bom. Mas eu aqui senti muita discrepância. Eu acho que o Dion ainda não estava preparado para entrar na equipa, sinceramente. Senti mesmo muita discrepância neste jogo em específico, no Gil Vicente Porto, na capacidade de pressionar do Samu para ele. Eu senti que o Gil Vicente começou a construir com muito mais facilidade por causa do Dion não ter essa capacidade de uma pressão vertiginosa, ou seja, de dar poucos segundos ao central para pensar. Mas acho que depois com o passar dos jogos, consoante ele foi jogando e ganhando mais minutos, foi ficando cada vez melhor e acho que está a ficar. Está a ficar não, que ele já era esse jogador todo, mas em termos de forma física está a ficar no ponto. Aqui já estamos no PSV, só para mostrar mais um golito por ele e reparem bem na facilidade como ele tem com a sua compostura, com a sua frieza sentar, reparem bem, ele está na pequena área, podia logo rematar aqui, ó, ele passa sentou o adversário, neste caso, e meteu a bola no canto do poste direito. Espero que tenham gostado, pessoal, do vídeo. Foi mais um. Agora, amanhã vou tentar vos entregar a antevisão do Rio Ave Porto para vocês conseguirem também já saber como é que o Rio Ave vai jogar, ou se eu acho que vai ser um encontro muito difícil ou não, ou como é que a equipa de Vila do Conde para mim está neste momento. Em, Partilhem o canal, metam like. Depois disso também vou fazer o vídeo do novo reforço que vai ser oficializado dentro de pouco tempo. Já chegou ao Porto, foi um jogador que também já trabalhou com o Farioli. É um jogador que não faz o meu perfil pelo que eu estou a ver e não tem assim muitos números, mas não esquecer uma coisa, eu não sou o treinador do Porto, nem nós adeptos somos o treinador do Porto. E os treinadores têm uma ideia e essa ideia precisa de bons executantes e o treinador é que sabe o perfil dos jogadores, dos atletas, de maneira a conseguirem executar a ideia com mais facilidade ou por dito por outras palavras, que tenham maior percentagem de sucesso a tentar executar a ideia do treinador. Isto é muito importante porque às vezes nós como adeptos, por exemplo, eu posso gostar do tiki-taka, da bola rendilhada, dali de passo curto, vocês podem preferir um futebol muito mais vertiginoso, objetivo e agressivo como o de Sérgio Conceição,
E está tudo bem, o futebol é mesmo assim. Por exemplo, gosto muito das ideias. Eu aprecio o futebol de muitas formas. Eu tanto gosto das ideias do Anselmi como do Farioli como do Sérgio. Agora, tudo depende da maneira como a equipa joga e se consegue ser dominadora. E eu acho que é isso que eu gosto mais de ver nas equipas. É uma equipa que se sente bem com bola e de ser dominadora. Não é preciso mastigar as jogadas, mas é uma equipa. O que eu gosto é uma equipa que domine completamente, prontos, o máximo possível. Mas pronto, pessoal, é isso. Um abraço. Amanhã, em princípio, já sai outra vez vídeo. Depois, no fim de semana, entre o rescaldo e talvez depois do rescaldo, faço o vídeo do visão de jogo sobre o novo reforço, que estávamos ainda agora a falar. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Fui, tudo de bom e continuação de boa semana.